Bom dia, sejam bem-vindos ao podcast Manual do Estudante SESC. E hoje estamos aqui com a psicóloga Elaine, do Colégio Roberto Santos, abordando o tema saúde mental do adolescente. Como podemos ver hoje em dia, vemos muitos adolescentes com a saúde mental muito fragilizada. Gostaria de saber como podemos melhorar isso e quais seriam as possíveis causas dessa desestabilidade mental. Desse o quê? Desculpa, Desestabilidade mental. Tudo bem. A gente precisa considerar que cada geração ela tem o seu grande motivador das questões da ansiedade por si só. Hoje a gente vive numa geração que é super estimulada. Vocês têm acesso à informação 24 horas por dia. Vocês têm acesso à informação 20 segundos antes de dormir. Então, se a gente não sabe dosar e diferenciar e limitar o nosso acesso à informação, a gente acaba trazendo informações que não vão ali nos agregar para muita coisa e a gente realmente não vai saber diferenciar o que aquilo está trazendo para mim de proveitoso, o que eu consigo fazer com aquela informação, o que aquilo está trazendo para mim que eu realmente vou tirar algo dali, e o que isso está vindo para me causar estresse, para me causar uma sobrecarga, para realmente já pesar aquilo que já é muito pesado. Vocês, enquanto adolescentes, a gente precisa considerar que vocês passam por muitas coisas ao mesmo tempo. Tem o desenvolvimento, vocês têm o período escolar, vocês têm questões familiares, questões de relacionamentos afetivos. Então, tudo isso vem junto, de uma única vez. Então, quando a gente não sabe dosar e separar realmente o que é nosso, o que eu posso fazer, o que eu posso controlar, o que realmente só está vindo como uma sobrecarga, aquilo vem com uma dose de estresse muito maior do que deveria ser, que infelizmente já é bastante estressante. E acaba sendo impacto na nossa vida, né? Na vida do adolescente. Exatamente. Impacto na vida dos adolescentes em si. Bom, podemos ver também que cada dia mais crianças e adolescentes estão mais em estado de depressão, ansiedade, e diante dessa visão da sociedade infantil, o que faz você querer ajudar a se colocar mais nesse lugar? Tipo assim, se colocar nessa posição de ajuda. Eu acredito que isso a gente desenvolve muito com o olhar do ser humano mesmo, sabe? A gente, enquanto ser humano, já é naturalmente empático. A gente se simpatiza, a gente simpatia, na verdade, com a dor e com o sofrimento do outro. Isso em contextos normativos, claro, que não tem patologia. Então, no momento em que a gente vê uma pessoa em sofrimento, principalmente uma criança, que não tem ali o aparato de autoconhecimento, não tem um aparato emocional para saber lidar com aquilo, a gente se empatia com aquilo. A gente procura ajudar, a gente procura acolher, a gente procura explicar. Uma coisa que eu trago muito com relação a vocês e que o acompanhamento como um todo, enquanto adolescente, é que as emoções de vocês ainda são aquelas emoções que vocês tinham enquanto criança, elas ainda estão enraizadas. Então tem muita coisa que vocês precisam desse auxílio, vocês precisam desse acolhimento mesmo. Sim. Então, dentro desse viés, tu perguntou de onde vem essa vontade de querer ajudar. Querer ajudar, se colocar nessa posição de ajuda. A gente precisa entender que quando a gente vê o outro em sofrimento, é importante acolher aquele outro, é importante entender por que ele está passando por aquilo. E quando a gente vem de um histórico de já conhecer vários casos que levam a situações muito severas, tanto para crianças quanto para adolescentes, a gente se coloca nessa posição de, poxa, deixa eu tentar entender o que essa pessoa está passando. Deixa eu procurar saber como é que é o histórico de vida dessa pessoa. Será que existe alguma justificativa do porquê esse adolescente, do porquê essa criança está agindo assim? É um contexto interno, é algo externo? Então, essa vontade, ela vem porque você já sabe que o histórico, ele afeta muito o comportamento do adolescente e da criança, mas também porque a gente entende que tem toda a questão que leva, ambiental, e realmente por empatia. Porque normalmente as crianças, eu digo as crianças, adolescentes também, mas o que leva uma criança a ter depressão e ansiedade é o seu ambiente familiar. Porque a criança, ela não tem entendimento para poder estar no meio de uma sociedade grande. Uma estrutura mental, É uma né, estrutura mental que vem de casa, vem de berço mesmo, que você vai passando por certos tipos de coisa, você vai vendo coisas que você não quer, vai escutando também. E querendo ou não, tem muitas mães que falam mais do que devem, não é isso? Sim. Por isso que leva a esse estado de ansiedade e depressão. Uma coisa que é importante também trazer com relação ao histórico, gente, é que depressão, por ser uma patologia, ele tem um peso genético muito grande. Se dentro da sua família, alguma pessoa, seu avô, seu tio, já apresentava algum tipo de patologia, seja para um transtorno de ansiedade simples, existe essa predisposição genética. Então, como Fernanda trouxe, se você já tem essa predisposição genética e já vem de um ambiente familiar disfuncional, onde seu pai e sua mãe já falam aquelas coisas que você não consegue digerir, aí realmente já desenvolve um quadro emocional intenso. Um exemplo muito bom é minha família, por parte de vó, que todos os meus tios
Os que não têm depressão têm ansiedade. São pessoas normais, assim, digamos. Porém, tem a saúde mental muito abalada. Tanto que eu tenho... Muito fragilizada. Isso. Tanto que eu tenho tinha quatro tios meus que eles se mataram justamente por conta disso. Por conta de depressão, ansiedade muito grave também. Algo muito forte. Família parte de avó materna. E muita gente encaixa no padrão da pessoa achar que é uma besteira, que a ansiedade é algo besta, que não vai mudar nada, e aí encaixa muito nesse padrão. Inclusive para famílias que vêm com essa tradição de sempre, de pensar que a ansiedade, que a depressão é algo besta, dá um machado para essa pessoa trabalhar, que a ansiedade vai passar rapidinho. E aí eles se encaixam muito nesse padrão e não... Que é frescura. Isso, que é frescura. E aí não vem tratando, e aí acaba agravando e acontece o suicídio, agrava o caso, A mutilação. Exatamente, o Porque comportamento o adolescente hoje autoagressivo. em dia não é hoje em dia. O adolescente ele não tem um fim de se matar porque ele não entende o peso do que é isso. Porém, ele entende o peso, sabe diferenciar a morte da mutilação. Então, ele usa o quê? A mutilação. Justamente por ele não saber como ele trata aquilo e acha que aquele sentimento dele é porque ele é preguiçoso, porque... Exatamente. acha que é tudo que a mãe fala, né? A questão da autoagressão, da automutilação, como você utilizou, é porque a dor física ela é bem mais fácil de ser compreendida e lidar com ela do que a dor emocional, como você trouxe. Às vezes esse adolescente, ele entende que ele não consegue fazer as coisas que ele tem vontade, porque ele é preguiçoso, porque ele não entende, às vezes até colocaram uma crença de que ele é burro ou algo similar. Então, lidar com essa dor emocional é muito mais difícil, você não consegue compreender, você não sabe para onde você vai direcionar. Eu tenho sofrimento mental e sofrimento emocional, vou mandar isso aqui para onde? Eu não sei. Então, é onde tem a descarga do comportamento físico, que é o comportamento autoagressivo. Então, como você trouxe, realmente, a gente, na verdade, o adolescente, ele não consegue diferenciar a dor emocional, que foi causada por fatores externos, e a dor emocional de uma interpretação interna dele. Então, é bem mais fácil direcionar para o comportamento físico, porque você sabe que no momento em que você fazer aquilo vai ser o ponto maior de adrenalina para você. Então, o sofrimento mental que você vai estar passando, ele vai ser ignorado aqui com várias aspas, por poucos minutos, por conta desse comportamento autoagressivo. Por isso que muita gente fala que a mutilação ela é algo que liberta a dor no momento. E aí ela tá libertando a dor daquilo e depois fica a marca, né? E aí a pessoa vem pensando naquilo. E aqueles que enxergam de fora, essa pessoa é doida, enfim. E aí acaba sendo algo que acaba virando costume porque aconteceu e aí não vai parar, porque vai parando a dor diante dos acontecimentos. E vira um comportamento repetitivo, realmente. Sim. E agora a gente vai para a pergunta 3, que é: quais são os seus objetivos terapêuticos e o que você conclui sobre ajudar psicologicamente os adolescentes? O que eu concluo? Isso, sobre ajudar psicologicamente os adolescentes. Cara, a adolescente como um todo é um público bastante delicado. Então, quando a gente fala de você perguntou ferramentas terapêuticas? Ajudar psicologicamente os adolescentes. A gente precisa entender que cada fase que o ser humano passa vai necessitar ferramentas terapêuticas especializadas para aquela fase. Eu não posso trabalhar com um adolescente da mesma forma que eu trabalho com um adulto na clínica. Não tem como. Então, ajudar aquele aluno, aquele adolescente psicologicamente é entender, como eu falei, o histórico que ele está inserido. É o histórico escolar, é o histórico familiar, é o ambiente que ele está, se existe alguma patologia, se existe alguma coisa que ele já apresente. Então, na hora de desenvolver qual vai ser a ferramenta terapêutica que eu vou utilizar com aquele aluno, tudo isso precisa ser considerado. Esse aluno ele já vem de um histórico de algum sofrimento psíquico, ele tem alguma patologia, ele tem um ambiente que é funcional, que vai agregar, que vai ajudar, ou não, ou ele vem de uma questão disfuncional, ou ele vem de um ambiente disfuncional. Então, na hora de estabelecer qual vai ser o trabalho terapêutico com ele, tudo isso precisa ser levado em consideração. Como vocês podem ver, fizemos várias perguntas à psicóloga Elaine, que tá lendo, com o objetivo de ajudar você, adolescente e criança, a se conscientizar, pelo seu bem mental e criar um espaço mais seguro sobre suas próprias amizades e entender que todos nós temos problemas. Não é vergonha você passar no psicólogo, não é vergonha você passar no psiquiatra, não é vergonha você tomar um remédio. Vergonha é você não aceitar o que você tem e viver como você vive. Importante lembrar. Que
nós temos que lidar todo dia de uma forma mais saudável sobre tudo isso que está acontecendo diante da nossa sociedade. Porque hoje em dia não vivemos uma sociedade frágil, mas sim uma sociedade que se expressa muito sobre o que está sentindo. Que antes não era algo muito comum de se ver, né? Isso. Sim, exatamente. E agora a gente vai para as perguntas pessoais. E qual foi o seu amor pela sua profissão? E aonde que você surgiu essa paixão de ser psicóloga? E como você trata aquilo na hora que você está lá conversando com as pessoas? E você sente aquilo lá mesmo? Como você consegue lidar com isso? E qual foi o seu amor pela profissão? Eu preciso ser honesta e falar que o amor ele surgiu depois da faculdade. Não teve aquela vontade de, poxa, eu quero cursar psicologia. Eu passei com a nota do ProUni, né? Foi o curso que eu apliquei como segunda opção. Caramba, ProUni. E aí a paixão em si pelo curso, ele veio depois de realmente entender o nosso desenvolvimento humano como um todo, neurociências, que é a minha paixão, e patologia. E aí realmente foi crescendo essa vontade maior de atuar na área, quando você entende sobre as abordagens também. Então essa paixão ela vai surgindo, e principalmente quando você sai na prática. É ali que realmente você encontra, ok, eu realmente gosto de atuar com isso, eu gosto de trabalhar com esse público, eu gosto de entender cada vez mais sobre isso. E aí ela vai surgindo. A outra pergunta que você fez foi? E como você se lida com isso na hora que você está lá conversando com os seus pacientes, quando eles se abrem para você, como que você se sente? Eu me sinto muito bem, não vou mentir. Eu gosto muito do que eu faço. Pra mim, entender sobre a mente humana, trabalhar a mente humana é incrível. Eu gosto muito, por mais que seja uma incógnita, ninguém nunca é capaz de entender a mente humana como um todo. Mas é muito gratificante, porque você entende que você está ajudando aquela pessoa a formar a personalidade dela. Você está ajudando aquela pessoa a lidar com uma questão que está sendo um sofrimento para ela. Você consegue trazer realmente uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor para aquela pessoa. Então, no momento que você se enxerga fazendo isso, é muito gratificante. Mas eu preciso ser honesta e falar que eu tenho uma personalidade psicóloga e outra personalidade da vida pessoal. Eu, enquanto psicóloga, e é algo necessário, a gente precisa ter aquela escuta acolhida, acolhedora, aquela escuta que é sem julgamentos, aquela escuta que é empática, aquela escuta que é teórica. Você precisa do seu embasamento teórico, não é simplesmente sentar lá, escutar os problemas de alguém e falar, faz isso, faz aquilo, porque não funciona assim. Então, você precisa realmente ter toda essa bagagem. E uma coisa que me ajudou muito, com toda certeza, são todos esses anos de experiência na escola. Então, quando você desenvolve a sua personalidade de psicóloga, é lindo, é gratificante, é muito bom mesmo ver o impacto que você tem na vida de outra pessoa. Fora a confiança, né? Que é a primeira coisa que eu sempre falo para qualquer pessoa que senta na minha frente. Você só fala aquilo que você se sentir confortável. Você não tem que me falar nada que você não se sinta confortável em falar. Uma obrigação. Exatamente. Só que você começa a se sentir realmente confortável e acolhido que você fala sobre tudo. Sim. Então, é um processo muito bonito de maturação, realmente. Então, é gratificante essa área. E o que você acha sobre o nosso projeto, sobre a saúde mental do adolescente? É um assunto muito importante e muita gente acaba isolando esse caso para meio que abafar e não falar sobre. O que você acha sobre o assunto da saúde mental dos adolescentes? O que os adolescentes têm que fazer para poder lidar com isso e ser uma pessoa melhor futuramente para não abalar a sua vida? Eu acho que saúde mental deveria ser uma temática discutida o ano inteiro. Sim. Só que, infelizmente, a gente trabalha por projetos, né? 1, 2, 3 vezes no ano. Mas é uma temática que deveria ser trazida o ano inteiro, porque vocês não sofrem em saúde mental só em setembro, sabe, em final de ano, ou quando existe um caso de bullying na escola, que a gente sabe que acontece. Então, a saúde mental ela deveria ser discutida o ano inteiro e nos diversos aspectos que a gente tem. Saúde mental na escola, saúde mental no ambiente familiar, saúde mental dentro das nossas relações com os nossos amigos, dentro das nossas relações românticas, afetivas. Então, deveria de fato ser uma temática discutida o ano inteiro. A outra pergunta? É isso mesmo. E o conselho que você dá sobre para os adolescentes poderem da sua saúde mental, para não ter um abalamento na sua vida estável quando você crescer, enfim. O conselho que eu posso dar para vocês, gente, é saber dosar o que é uma expectativa externa de outras pessoas e quais são as expectativas internas. Como eu falei no início, é muito fácil misturar tudo, sabe? O que seus pais querem, o que a sua família quer, o que seus amigos esperam, o que todo mundo à sua volta quer, mas o que você realmente quer, o que você realmente gosta. Então,
é algo que a gente precisa aprender a separar em todas as situações da nossa vida. Ok, o que é meu? O que colocaram sobre mim, mas não é meu? Só que eu estou trazendo aquilo para mim como se fosse minha obrigação cuidar, como se fosse minha obrigação resolver. E outra coisa, eu sei que pode parecer difícil para vocês o que eu vou falar, meio clichê o que eu vou falar, mas, por favor, vocês precisam tomar muito cuidado com relação à comparação e uso abusivo de redes sociais. Verdade. Como eu falei desde o começo, vocês têm acesso às informações 24 horas por dia, o tempo Muitas inteiro. coisas pro nosso cérebro. Muita coisa. Pra gente assimilar. Exatamente. Então, se você não sabe dosar o tipo de conteúdo que você está consumindo, se você não sabe entender para que aquilo está ali, se está te servindo para alguma coisa, aquilo vai pesar para você e você não vai saber dosar futuramente também. Então, saber separar o que é seu, o que é do outro, o que está no seu controle, o que não está, e saber dosar o que está te servindo de alguma coisa e o que não está. Até porque vira um vício, né? Instagram e essas... Isso, exatamente. Vira um vício. Eu sei que é algo que muita gente fica na cabeça de vocês, vocês usam muito celular, passam muito tempo no celular, mas a gente precisa entender que o nosso cérebro, ele não é desenvolvido para passar 5 horas por tela, 5 horas na tela, 5 horas em rede social. No momento em que você faz isso de forma diária, seu cérebro ele vai ser corroído, sua capacidade cognitiva vai ser corroída, sua capacidade de interpretação vai ser corroída. Então, uma coisa até que eu queria trazer para vocês dentro das perguntas é que nessa fase da adolescência, o desenvolvimento cerebral de vocês, ele é diferente. Ele não acompanha o desenvolvimento hormonal. Então, um conselho que eu quero deixar para vocês é justamente isso. Tentar entender o funcionamento cerebral nessa fase de adolescente. Se você é adolescente que está desenvolvendo aí o córtex pré-frontal, passa 5 horas por dia no seu celular, ele não vai desenvolver direito. Outra assunto que a gente citou no começo, a gente poderia também desgostar justamente por conta do uso das telas, são crianças de 5 anos para menos que têm O acesso ao celular, à tecnologia. Sim. E aí, o que você acha sobre isso? A gente acha absurdo. Já é comprovado, e inúmeros médicos, pediatras, eles já falaram que a exposição a telas de crianças menores de 3 anos vai realmente trazer algum tipo de patologia mental. Você vai desenvolver algum tipo de transtorno. Tem muito desenho também, que são muitas cores ao mesmo tempo. Exatamente. Passa algo muito rápido para as crianças poderem estar prestando atenção ali. Um exemplo mesmo é aquele José, que tem os dentinhos coloridos. Ele tem muita cor. E isso atrapalha muito o desenvolvimento cerebral de uma criança. Sim. Atrapalha muito. Independente de qualquer idade. Eu acho, na minha opinião, que uma criança de 12 para trás não deveria ter um celular. Sim. Por conta Realmente. que ele está desenvolvendo. 13 eu também já acho um pouco de horror, mas assim, eu não falo muita coisa porque é adolescência, né? Mas é algo realmente muito que a gente poderia estar falando mais. Sim. Só que quanto mais a gente tenta falar, mais tentam tampar os ouvidos. Mas é porque ele tá chorando, tem que dar, e não sei o quê. Funciona como se fosse a chupeta. Tá chorando, dá a chupeta. Exatamente. Não é assim. É uma forma de distração. Sim. Só que não entende que aquilo está realmente acabando não só com a capacidade cerebral da criança, mas com a visão também, né? Que essa superestimulação visual é absurdo. E eu realmente concordo que acima dos 12 anos era o ideal para você ter o seu primeiro celular e o primeiro contato com redes sociais. Com certeza. Porque ali você começa a desenvolver o que você vai entender, o que você não vai entender. Criança não, a gente só tá assistindo, só tá vendo ali. Tem desenhos que hoje que é absurdos, assim, só ensinam coisas irresponsáveis. Eu acho que as consequências do celular muito novo vem causando, por exemplo, aquelas crianças que pegam o celular com 12, 13 anos estão se abrindo o seu corpo para conhecer coisas maiores. E aí vem o caso da relação sexual, do mastúrbio, porque a pessoa está se masturbando e aí tá vendo, tá consumindo aquele conteúdo e aí a pessoa tá tendo um controle sobre isso. O que você acha sobre esse tema, sobre relação sexual muito novo? O que você acha sobre isso? Tem que falar alguma coisa? Não, pode falar. Depois eu termino. Essa exposição a conteúdo sexual de forma muito cedo, numa idade muito nova, ela realmente vai fazer com que você tenha uma interpretação do que é sexualidade, do que é uma relação sexual, de uma forma muito deturpada. Porque o momento em que você está desenvolvendo o seu pensamento sexual, não é naquela fase. Você começa a desenvolver curiosidade com relação a aspectos sexuais, com relação à atração sexual, algo similar, na pré-adolescência, depois da pré-adolescência, não na infância. Só que antes dos 12, 13 anos, você tem acesso a esse tipo de informação. Você é uma criança é curiosa. Então,
no momento em que você tem acesso a esse tipo de conteúdo, essa vai ser a visão que você tem. Por isso que, infelizmente, a gente tem vários jovens hoje com uma visão sobre o que é sexo, o que é uma relação sexual, o que é uma mulher, inclusive, aí, o público masculino, de uma visão muito machista, inclusive. Porque foi essa visão que foi apresentada. Foi esse tipo de conteúdo que teve acesso. Então, cresce com essa visão até que ela possa vir ser moldada, até que você vá entender melhor do que são esses aspectos sexuais, como é que você entende sobre isso, como sanar as suas curiosidades, porque você vai ter, é inevitável, você vai ter. Então, se você não tem acesso à informação de forma correta, a informação ela vem da forma errada. Sim. Até porque a gente não pode negar que existe muita criança hoje em dia que vira um vício. Você começa ali quando você está na faixa dos seus 11 anos e vai até a gente conseguir tomar uma atitude que realmente alta, que é para você passar no psicólogo e você tentar entender o que está passando na sua cabeça. Vira um vício e não tem como a gente negar que isso não existe. Porque a taxa de crianças viciadas em pornografia hoje em dia é muito alta. Muito alta. Sim. Quase como as crianças com ansiedade. São vícios muito altos. Sim. Porém, as pessoas se fecham e tentam Abafar. maquiar essa situação como se não existisse. Sabendo que é algo que existe e que está ali exposto para todo mundo ver a qualquer momento. Principalmente adolescentes na faixa de 12 até os 17 anos estão ali no estão no auge ali da puberdade, entendeu? Tá acontecendo muita coisa no corpo, tá se descobrindo. E aí o vício fica mais forte e vem mais rápido. Porque é o acesso à informação que você teve. Sim. E nem todo adolescente ele vai ter aquela iniciativa de, poxa, deixa eu perguntar pro meu pai. Isso. Deixa eu perguntar pra minha mãe. E hoje em dia não. Hoje em dia também. Você vai perguntar uma coisa dessa pro seu pai, o pai chega e fala, ai não, mas isso é o certo, você tá vendo ali mulher pelada, tá tudo ok. Mas não é assim que funciona. Não são esses os ensinamentos ideais pra você poder dar pra uma criança de apenas 15 anos, de que tá tudo normal ele ficar se masturbando e assistindo pornografia. Porque não é normal. Sim. Não é normal. E isso abala, assim, a saúde mental de um adolescente ou de uma criança. E não é só homem que é viciado. Muitas mulheres são. também, sim, Muitas justamente. Porque não tem o conhecimento, não tem por quem recorrer, para quem recorrer. Então você vai naquilo que vai estar te dando a informação que você tem curiosidade. E você aprende ela de forma errada, aquilo vira um vício, porque a masturbação em si ela vai gerar um prazer. Então, se gera um prazer, você vai repetir, você vai continuar fazendo, mesmo que de forma disruptiva. Igual como eu falei em relação aos familiares. Tem aqueles familiares que não dão uma estrutura em relação ao assunto. Por exemplo, uma mãe não ensinou a filha como se preservar da maneira correta e ela acaba se desbravando esse assunto nas redes sociais, e aí tem vários tipos de maneiras que podem ser certas, que podem ser erradas, e aí a pessoa não tem esse pensamento do que como que eu vou fazer. A minha mãe não me ensinou como que eu vou fazer. E aí muita gente se encaixa nisso e acaba fazendo errado, por isso que existe dos estrupos, os assédios, e a pessoa vai ela vai tendo aquele pensamento porque ela não teve um conhecimento dos familiares. E aí acaba prejudicando a saúde mental e abordando o tema que a gente tem. E esse foi o intuito do nosso projeto mesmo, o objetivo dele. Que é criar um espaço seguro para discutir. Vocês estão com essa palavra, não poder falar não. Discutir e deixar um assunto mais amplo sobre essas questões e ajudar os adolescentes e as crianças a terem seu espaço na sociedade para poder falar em voz alta o que estão sentindo. Até porque, como eu disse, não é uma vergonha você passar no psicólogo, psiquiatra ou até mesmo chegar a tomar remédio. Vergonha é você não admitir o que você tem e viver com isso. Não diria nem vergonha, eu diria uma fraqueza mesmo. O nosso projeto ele tem como intuito abrir oportunidade para os adolescentes terem um poder de fala maior, a pessoa se expor ao conhecimento, a pessoa está lá assistindo o nosso vídeo, está se reconhecendo o seu próprio corpo, reconhecendo a sua própria mentalidade. E aí o intuito do projeto é esse: você pensar naquilo e conversar sobre isso, bater um papo com pessoas que fazem o seu cérebro melhorar, desenvolver. E aí esse é o intuito do nosso projeto. Tem alguma coisa para falar? O que você acha? Complementar nossa fala. Eu queria parabenizar vocês pela ideia. Eu acho muito interessante trabalhar essa temática. Por mim, isso aqui rolava assim,
várias horas. E uma coisa da gente discutir sobre várias temáticas. A gente trouxe aqui de forma resumida sobre várias, mas discutir sobre elas de forma mais profunda e realmente trazer, como vocês trouxeram, com perguntas de todas as temáticas mesmo, né? Eu achei muito interessante, quero parabenizar vocês, parabenizar todos os outros alunos ali. Obrigada. Gostei muito da ideia, espero que a gente possa fazer isso mais vezes, porque eu adorei. Parabenizar também o professor Tássio, né? Que é o orientador aqui É o cabeça aqui da disciplina. E muito obrigada pelo convite, agradecer também. E estarei disponível pelas próximas. De nada, foi um prazer te trazer aqui, a gente conhecer mais sobre esse assunto, lidar com a saúde mental dos adolescentes. E muito obrigada por ter dado essa oportunidade pra gente. A gente agradece também. E eu espero que você venha aqui próximas vezes, episódio 4, 5, 6. Eu espero que continue isso. E é isso, muito obrigada.